e está em cartaz de hoje a domingo, na programação do Berlândia na Rota das Culturas, o espetáculo Viva o Povo Brasileiro. Nós conversamos agora há pouco com o diretor André Paes Leme e com parte do elenco, o premiado Tizumba, o grande Jackson Costa e a linda Sara. André, e essa peça premiada, indicada aqui em Uberlândia, o que o público pode esperar? Olha, primeiro é uma oportunidade, eu diria rara, da gente conseguir ver uma obra com essa extensão, com essa importância na nossa literatura. Viu? O Povo Brasileiro é um romance do João Baldo Ribeiro, transportada para o teatro. Então eu acho que a primeira experiência é essa, é ter uma percepção da literatura no teatro. É um espetáculo muito emocionante, é um espetáculo que tem muito humor, muita crítica, uma discussão política, uma discussão social e que revisita toda a nossa história, a história da formação da nossa sociedade. São 30 músicas do Chico César, um elenco variado com atores da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Está aqui o nosso colega Maurício Tizumba, nosso prêmio Shell também desse ano em São Paulo com esse espetáculo. Jackson representando a Bahia, Sara também no Rio de Janeiro. Então acho que é um espetáculo assim que é imperdível. O povo de Uberlândia tem que chegar para assistir. A história é muito extensa. Como foi para você selecionar os pontos para entrar nesse espetáculo? Olha, encaixar as músicas também. Esse trabalho é um trabalho fruto de um doutorado, então eu tive bastante tempo para estudar e pensar. Era uma trilogia, ele começa com esse espetáculo, é um primeiro ciclo, Então a gente pretende ainda fazer mais 2 ciclos no futuro, esperamos conseguir. A costura tenta de alguma forma permitir que a narrativa vá se desenvolvendo, valorizando os principais temas, a ancestralidade, a força da mulher, a questão da luta contra a escravidão. Eu acho que são temas que estão muito presentes ali, a independência do Brasil. Eu acho que a música ela acaba complementando de uma forma emotiva também. Ela faz a história ser cantada ao invés de ser contada só. Então isso quebra um pouco, às vezes, a frieza da literatura, que exigiria um tempo muito maior, O espetáculo é um espetáculo longo, mas se fosse todo feito na dimensão dele, seria ainda muito maior. Então acho que a música tenta, de alguma forma, quebrar isso e envolver mais o espectador. Como que essa peça se encaixa na trajetória da carreira de vocês? Houve algum aprendizado ou transformação especial no processo? Eu acho que sempre há, Mas eu acho que essa pergunta, especialmente, eu gostaria de deixar que Tizumba e Jackson e Sara respondessem, porque eu acho que tem muito a ver com o percurso do espetáculo, Que a gente transforma aí como ator, como artista dentro de um espetáculo. Sempre há um aprendizado, em tudo na nossa vida. Então, cada acontecimento, cada projeto diferente, a gente encontra uma narrativa, encontra colegas diferentes, isso tudo interfere diretamente na gente. Eu aqui sou a mais jovem desse grupo, e sem dúvidas é um poço de aprendizado para mim, tá cara a cara ali junto com o meu querido Maurício Tizumba, com o Jackson Costa, E no processo todo nosso, sob a batuta do André, o André também, ele dá muito espaço para o ator também chegar com a bagagem que ele tiver. Então, o aprendizado é pro resto da vida. André, no começo lá do processo, uma das coisas que ele falou que eu achei interessante e que a gente vem praticando isso é que mais importante do que o resultado do espetáculo é a relação nossa. E o livro de João Baldo, assim, com os espetáculos, mostra exatamente isso, essa diversidade desse povo brasileiro, que no momento em que aprender a conviver melhor com as diferenças, aí sim seremos uma nação que talvez sonhamos, E então o espetáculo, ele para mim, ele traz isso, assim, o teatro é uma arte coletiva. E Viva o Povo Brasileiro, ela é bem forte isso, quando a gente tem que conviver com esses personagens todos e com essas pessoas todas diferentes, como o André falou aqui, de lugares diferentes do Brasil, porque é o livro também, O livro mostra isso. Então é um aprendizado, talvez para mim, no meu tempo de teatro, 41 anos eu acho de teatro, embora eu seja um ator jovem, e esse espetáculo acho que ele traz com mais ênfase essa coisa de sermos,
um povo coletivo e uma expressão de teatro assim que eu acho que toda arte, né, que tem mais de um, né, Já é uma. dois assim, propõe isso e o público se vê nessa proposta de João Baldo e de André de sermos mais, convivermos mais com as nossas diferenças. Ser um só. E conviver mais com as nossas diferenças é da gente pensar que o João Baldo, quando escreve esse romance, o romance dele tem a sua idade, né, da sua idade de carreira. 41, é verdade. Tem sua idade de carreira, né? Quando ele escreve esse romance, que ele começa a falar lá dos povos originários, é de aprender muito, gente. Fazer um trabalho desse é de aprender muito e que transcende até as nossas relações. Porque quando ele fala lá dos povos originários, os indígenas que estavam aqui, aí prova. João Baldo vem provar que essa terra não é uma terra descoberta. Isso que não era uma terra abandonada. Onde é que você viu? Que natureza é isso? Que essa aqui deixar uma terra tão linda e maravilhosa dessa abandonada? Quando os holandeses, portugueses chegaram aqui, essa terra já tinha dono, se assim pode dizer. Porque nem os indígenas, nem os originários se consideram dono dessa terra. Eles se consideram pessoas guardiãs desse paraíso que é o Brasil. João Baldo mostra isso nesse romance dele. E quando ele coloca os pretos, os negros no meio dessa história toda, de uma maneira tão importante, aí aparecem os pretos, esses negros tão fortes e resistentes, assim, tanto quanto os indígenas, porque eles tentaram acabar com a gente, tanto com os indígenas quanto com os pretos, não adiantou nada, nós estamos mais fortes. Então eu ainda deixo um recadinho para eles desistir. Esquece, deixa a gente seguir, porque eles não vão conseguir acabar com a gente. Isso o livro também mostra. São aí beirando 700 páginas, né? É muita história que ele escreveu, e quem não leu, lê para aprender também que esses indígenas, esses pretos que vieram para formar essa nação que é o Brasil, nesse país tão racista como é o Brasil, e nós estamos em Uberlândia, né? Uberlândia também é um lugar que mostra o racismo bem exposto na cara da gente. E nós estamos em Uberlândia, terra de reinado negro. Eita, lugar que tem preto bonito e devotos do Rosário, que inclusive a eles eu faço esse apelo: venham assistir esse espetáculo no Teatro Municipal, porque o teatro está lá lindo, maravilhoso. Adorei ver esse teatro, que eu não conhecia. Eu conheci o Teatro Grande Otelo quando a gente veio daqui isso tem 20 anos atrás, né? E conheci o Teatro Municipal agora. Então acho assim que esses nossos pretos congadeiros, reinadeiros, esses moçambiqueiros lindos e importantes para o Brasil, que Uberlândia tinha que ocupar esse espaço esse final de semana, porque vai se ver em cena, né? Vai se ver em cena, vai ver a nossa história sendo contada por nós mesmos, né? A nossa história de preto sendo contada, isso também é um aprendizado. Nós pretos poder contar a nossa própria história, não um historiador ou um outro qualquer desavisado branco contando a nossa história. Então é isso, é de aprender e se você conseguir reler, vai aprender mais ainda. E com isso ser premiado, né, Maurício? Como que foi essa premiação para você? Para mim foi uma alegria imensa, assim, né? Porque quando você tá jovem, né? Você quer fazer tudo para tudo acontecer, e quando chega uma certa idade, a gente já pensa que fez de tudo e já pensa que ganhou tudo. Quando eu estou falando que a gente pensa que já fez de tudo, que já ganhou de tudo, é porque o tempo passou e tudo que você fez durante o tempo, eu chego aos 67 anos de idade, puxa, já fiz muita coisa. E também a gente aprende que eu não fiz de tudo nessa vida, tem muito ainda por fazer. E o prêmio vem me mostrar isso também, que a gente
pode continuar produzindo e pode continuar fazendo coisas. Quando o prêmio chega, é engraçado porque o elenco é maravilhoso, né? Que elenco, todo você está trabalhando ali, ele fala muito bem, nós estamos ali com as diferenças, cada um tem uma diferença de como que trabalha, e eu sou muito diferente para trabalhar também assim nessa história. E ali, o texto é um texto difícil, mas é bom de fazer para a gente. E eu achava que eu conseguiria fazer, mas eu teria que ter um tempo maior. Não, eu ia no meu tempo e eles iam no tempo deles, a gente ia chegando. E cada cena que eu ia pegando, o elenco torcia por mim. Era engraçado que o elenco torcia por mim a cada momento ali. Sabe, a cada acerto meu eles vibravam. Isso era nítido. Então, alguns chegavam, nossa, isso aí, alguns chegaram para mim, isso vai dar prêmio, isso vai dar prêmio, no próprio elenco. A cada cena minha, elas diziam, isso vai dar prêmio. Eu escutei isso de colegas, a gente escuta, depois de velho, você fala, tá bom, vai dar prêmio. A gente só balança a cabeça e tal, mesmo a gente sabendo que a gente está fazendo uma coisa boa, que isso também a gente não pode tirar da gente, não, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa boa, né? Que a gente também, nessa idade, a gente sabe o que está bom e o que está ruim também, a gente sabe, né? Mas ali eu tinha certeza que eu estava fazendo uma coisa boa, mas como o Brasil tem muito talento, tem muitos artistas bons, eu não esperava que eu poderia ganhar esse prêmio. Eu sei que eu cheguei lá, sentei na cadeira da frente, eu só sei que quando chamaram o meu nome, com tantos outros atores de altíssima qualidade, eu estava lá com esse prêmio na mão. Para mim foi uma satisfação muito grande nessa altura da vida ganhar esse prêmio. E o que acontece? Esse prêmio só me dá força para continuar caminhando. É claro, vou ir caminhando devagar, mas vou. É isso aí. Vocês falaram muito da história, né? Da importância do espetáculo, para a gente reviver e para a gente não esquecer a história do nosso país. E eu queria que vocês falassem um pouco do momento que a gente está vivendo e qual que é a importância do pessoal lerem o livro, do pessoal assistir a peça, para a gente não repetir os erros do passado. Para vocês, qual que é a importância desse espetáculo como um todo, nesse atual momento? O livro começa em 1640, por ali, e vai até 1977. É claro que pensar na releitura desse momento de hoje faz sentido pensar com o final do livro, que é onde João Ubaldo faz uma grande crítica a todos os processos de intolerância, a ditadura. Então eu acho que essa releitura é fundamental para a gente não deixar que algum movimento hoje de extrema-direita, algum movimento politicamente autoritário possa renascer e achar que tem eco na nossa sociedade. Eu acho que o livro serve para isso. Agora, todo o livro também revela o quanto que o aprendizado de uma sociedade deve ser continuado, porque as violências, as discriminações, a intolerância, o racismo, tudo isso são práticas que, se a gente não combate diariamente, elas voltam. Tem sempre alguém oportunista, tem sempre alguém por sede de poder, por sede de comando, que acha que o momento que é aquele. Só que ela esquece que ela morre também logo depois. Então não tem por que sentido fazer isso e não lutar por uma democracia, uma sociedade justa, igualitária. Então eu acho que todo o livro, de alguma forma, é sempre toda a literatura que aponta o dedo, bota o dedo nessa ferida, é um alerta para a gente entender que a busca de uma sociedade justa é o único caminho para uma sociedade democrática. Então a gente tem que estar sempre, acho que, atento a isso. É claro que a gente jamais vai reviver movimentos de escravidão no mundo, eu acredito, ocidental desenvolvido, porque não tem mais espaço, não tem mais pensamento possível para isso. Mas movimentos de opressão, ditatoriais, preconceituosos, isso a gente vai ter que estar o tempo todo atento e alerta. E o livro traz esse alerta quando revela que nós já fomos uma sociedade assim. Então temos que tomar cuidado para não voltar a ser jamais. E a sociedade, nos seus mecanismos destrutivos, né, ela sempre encontra também um outro meio
de reproduzir, mas disfarçado. Então, quando o André me diz, não, processo de escravização talvez não aconteça, acontecem, disfarçados, né? É verdade. Que vão tomando novas roupagens à medida que o tempo vai passando, a sociedade vai mudando, vai evoluindo, então a gente tem a falsa ideia de que está evoluindo, mas na verdade as mazelas elas estão lá, por baixo do tapete sempre, e se multiplicando, né? Isso é os mínimos que eles criam, né? Vão dar para eles esse mínimo aqui, mais um mínimo ali, tudo que se cria para a gente é mínimo. E quando você vai viver num mundo onde eles só dão para as pessoas salário mínimo, saúde mínima, educação mínima, é tudo mínimo, aí é escravidão. Entrando nesse ponto que vocês falaram, meu canal chama-se Manca, eu sou manco, e eu trabalho na cultura, esporte e inclusão juntos. E eu não gosto do termo que me define, que é deficiente. Sinto falta de alguma coisa. Na verdade, a gente tem condições que a sociedade não compreende. E eu, graças a Deus, a gente vem trabalhando muito tempo com um termo novo. Inclusive, a gente conseguiu lançar um documentário há uma semana atrás, que é o poder da palavra. Eu troco o termo deficiência por singularidade, porque todo mundo é único, todo mundo é singular. E como você fala daquela coisa do mínimo, e a gente fica nesse lugar, as pessoas que são classificadas, rotuladas como deficientes, a gente está nesse lugar e nesse primeiro momento a gente tem essa condição de aceitação. E eu falo que aceitação é muito pouco, a gente tem que ser acolhido. Então, eu trabalho com singularidade para a sociedade ver a gente de uma forma positiva, em vez de negativa. E como eu sei que todo mundo é singular, eu gostaria que vocês compartilhassem alguma história com uma pessoa singular que vocês têm, o que vocês ensinaram, o que vocês aprenderam, e uma singularidade de cada um de vocês. Eu posso começar porque eu sou filha de uma mulher que tem uma singularidade. A minha mãe teve paralisia infantil quando era pequena, então eu cresci nesse ambiente, né? Na hora de andar na rua, ela é moletante. Eu pequena, não tinha como segurar na mão dela, então eu sabia que eu podia andar um pouco mais à frente, aonde a vista dela alcançasse, e ao lado, sem segurar na mão. Então eu precisava ser fiel a ela, né? Ao comando dela, atrás nunca, porque ela não podia ficar olhando para trás, né? Então, essa convivência com minha mãe me ajudou muito a enxergar as outras diferenças no mundo. Durante um tempo eu trabalhei 9 anos com um grupo de teatro que existe lá em Niterói, no Rio de Janeiro, chama Grupo Teatro Novo. É um grupo que trabalhava com pessoas com síndrome de Down, atores com síndrome de Down, então eu tive, enfim, tem histórias incríveis que não vai dar para contar aqui, mas eu acho que a gente sempre tem a aprender com o outro, né? Porque cada jornada é única. E se a gente tem desejo e sede de vida, a gente está atento à experiência do outro e aprende com isso, sem dúvida. Eu posso falar de uma singularidade, que é o seguinte: eu sou descendente de cigano. Então a minha mãe, eu estou aqui agora em Uberlândia falando desse livro, porque a minha mãe saiu da tribo para estudar. Então, E pode respirar. Respira, nós temos tempo. E que bom que essas mães, né, são assim. Né? Para falar disso, assim, sempre me emociona, porque assim, minha mãe está com 84 anos com Alzheimer, né? E o pai dela não queria que ela estudasse. Ela fugiu de casa, ganhou uma bolsa de estudos para estudar no colégio de gente rica na região do Cacau, na região de Coronéis, ali no sul da Bahia, onde nasceu Jorge Amado. Eu sou descendente dele. E assim, a gente vê a importância da leitura, né, do livro. E André, ele tem uma característica como diretor que eu admiro, que ele preza muito pela escrita. E a gente leva para a cena trechos literários mesmo, que é, como o Tizuma falou, né, um texto bom de dizer, porque ele é muito poético. E ele é um diretor que assim, eu falo muito dele por aí para
para meus amigos, e eu tenho a felicidade de trabalhar com grandes diretores. André, eu acho que é o teto desse elenco assim, de diretores, né? E ele preza pela literatura. Então, assim, a importância que você fez uma pergunta anterior, né? O que é que esse livro traz que se assemelha com o momento que a gente está vivendo. Quando ele escreveu esse livro, a gente vivia singularidades que a gente precisa se ver no espelho para poder aprender, saber quem nós somos, para saber como a gente pode se melhorar, que no momento atual tem muitos aspectos que esse livro traz que estão até piores. Ou seja, a gente ainda não se entendeu enquanto diversidade, enquanto riqueza dessa diversidade. Então, assim, o que eu posso falar é isso, a importância do livro, principalmente quando esse livro fala de nós, enquanto povo, enquanto nação, para a gente se entender, saber a força que nós temos para poder a gente ser um povo melhor. Né? Acho que também vale destacar, o teatro é uma arte do acolhimento, o teatro que a gente tivemos a sorte de fazer na vida, e é uma experiência que eu espero que todo mundo possa viver em algum momento das suas vidas, independente da sua idade. O teatro é uma arte absolutamente amorosa, apaixonante, que acolhe todas as suas singularidades. Então a gente, eu acho que de alguma forma vive nas nossas experiências diárias muito mais momentos de respeito e de prazer por estar com a diferença. Eu tenho sempre a sensação que quando eu começo um projeto novo, que é uma oportunidade de eu me tornar uma pessoa melhor, porque eu vou conhecer pessoas tão distintas de mim e tão profundamente. E vou roubar um pouquinho de cada uma delas para que eu me torne uma pessoa melhor. Eu acho que o teatro é essa oportunidade de eu tirar um pouquinho da natureza de cada um deles e ser um pouco atento ao jeito de cada um agir, ser, olhar o mundo, pensar as coisas, criar nossas relações e me modificar. Então é sair sempre diferente do que eu entrei. Eu acho que eu tenho que agradecer ao teatro essa oportunidade, também até a vocês todos aqui e suas palavras, Jackson, porque eu acho que esse o grande momento que a gente pode viver no teatro enquanto artistas que convivem no palco, é a chance de sair diferente de como entrou. O teatro, eu acho que tem isso, e eu acho que o público vive esse encontro também. Eu acho que o público que chegar nesse espetáculo de hoje, que é lógico, fala de política, mas fala de amor, fala de entrega, fala de luta, de bravura, né? Superação, tem muito humor, fala de diversão, fala de sexo, fala de alegrias, né? E eu acho que esse público também sai diferente. Quando fala da singularidade, camarada, a gente está vivendo um momento muito bom no próprio teatro, na arte de uma forma geral. Hoje a gente tem aí uma lei que a gente tem que colocar alguém no palco com a gente ali, fazendo algumas traduções de Libras, já tem até de audiodescrição também. E eu assisti um espetáculo do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome. Todo mundo em cena tinha uma singularidade. Tinha um que tinha nanismo, outro faltava a perna, outro era mudo. O meu corpo está aqui, né? A gente viu aqui também teve que... Aquilo é um espetáculo que todo mundo tinha que ver, assistir, né? Aquele espetáculo para aprender que... Eu costumo dizer assim, não, eles não são igual a gente, porque a gente está vendo ali no olho a singularidade, não são, mas a gente tem que respeitar e abrir o coração de maneira tal que você vai passar pela pessoa ou por qualquer outro, a qualquer hora, a qualquer momento, sem ter que arregalar o olho ou olhar de lado. Isso é necessário, né? Aí então, quando eu falo das Libras, para minha surpresa maior, normalmente quando se faz teatro, não pode entrar nada na reta do espetáculo, porque suja. Sabe aquela coisa suja? A cena tá lá rolando, aí bota uma pessoa do lado ali cheia de movimento, e os movimentos são lindos e interessantes, ela rouba a cena, não pode.
E não pode. Então, o espetáculo é espetáculo. Aí tem gente que costuma até colocar a pessoa longe do espetáculo para ninguém ver as libras sendo feitas. Outro dia eu vou assistir um espetáculo. Quem começa o espetáculo era o menino que já fazia pra gente a tradução. O menino já estava lá, deu o terceiro sinal. Quem começou o espetáculo? O menino falou, eu não sabia que ele estava no espetáculo. Ele começou e a cena rolou e toda hora ele entrava No palco, na cena. No palco e eles incluíram ele na peça. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que ter também essa visão de avançar, né? Quando você fala da singularidade, né? A gente pode colocar também aí os pretos, as mulheres, os gordos, coloca todo mundo nesse meio da singularidade. Né? Você pode colocar todo mundo nessa singularidade aí, porque os idosos, né? Eu tô falando da singularidade, você falando da singularidade agora, eu já chego nos lugares agora que eu me sinto novo, mas as pessoas chegam para mim e dizem, ô meu senhor, senta aqui. Ô meu senhor, pode ir lá eu chego no lugar, a pessoa já vira para mim, nós já pode ir por ali. Eu falei, tá bom, já vou, tô indo para ali, porque eu ainda não me vi ainda com essa singularidade, né? Então, tem outras, né? Tem outros, mas essa você vai descobrindo no olhar das pessoas. Então imagina o poder do olhar das pessoas, que é aquela coisa assim, que o olhar preconceituoso, eu como preto que sou, não adianta eu querer ser branco no meio dos brancos, porque o olhar deles vai mostrar que eu sou preto. Então essa singularidade, a gente tem que pegar ela e lidar com ela com muito amor na hora que você vê a sua singularidade, a singularidade do outro, a idade que eu tenho hoje, que a pessoa fala assim, pode vir o senhor fazer, hoje eu tenho um direito. Então acho que essa singularidade, o que é singularidade tem que chegar para todo mundo que tem a sua singularidade e ser defendido e incluído e passado na frente. Eu queria também, assim, não deixar de fazer aqui uma referência que o projeto, né, Rota das Culturas, que vocês tão brilhantemente estão fazendo aqui em Berlândia e que a gente está tendo a oportunidade de fazer a abertura esse ano, ele, de alguma forma, escancara, revela todas essas singularidades também da arte, também de cada um de nós. Então eu queria deixar aqui uma palavra também de parabéns para esse projeto, que ele tem uma vida longa, sempre com liberdade, sempre com a possibilidade de trazer todas as manifestações artísticas sem nenhum tipo de patrulhamento, com nenhum tipo de controle, porque isso é que é permitir uma democracia saudável, onde todo mundo possa ver as diferenças, uma vez no palco e depois ao seu próprio lado, num corredor, numa recepção de um hotel. Então é um projeto que eu acho que merece também que a gente tenha assim, muito carinho, que o povo de Berlândia possa prestigiar e sempre comparecer nos espetáculos que vêm do Brasil todo. E esse Brasil é muito grande. Nós estamos aí com espetáculos de indígenas, espetáculos sobre a negritude, espetáculos sobre as singularidades mais radicais que a gente possa pensar, se é que a gente pode falar assim. Então que venham todos assistir. Hoje o espetáculo ele traz um público nosso, público preto, né? Eu sou uma pessoa preta, para quem não está me vendo aí, eu estou de trás das câmeras. E quando você se depara com um outdoor enorme, como aquele que tem aqui na lateral, aqui, com aquela quantidade de homens e mulheres pretas, isso traz uma força muito grande. Para mim, que venho de uma escola federal, de uma universidade federal, onde durante todo o período meu acadêmico, eu não tive um professor preto para lecionar, para trazer as culturas, para falar sobre a história. Você estuda teatro brasileiro e você não entra na história da chegada do povo preto no Brasil. E vocês, quando vocês chegam na cidade, vocês já depararam com alguma dificuldade ao que diz respeito a essa quantidade de pessoas pretas em cena? Porque aqui, se vocês verem dentro desse próprio espaço onde nós estamos fazendo esse coletivo, né, entrevistando aqui só tá eu, e se não fosse por vocês atores, acho que não teríamos, né? Porque você vem vindo, passando aqui. Eu sou uma pessoa que reparo muito isso.
quando eu chego nos espaços, gente, será que eu sou um preto? Qual que é a quantidade? Eu tenho esse costume. Então, como que é para vocês trabalhar isso e como que as pessoas recebem? Posso tomar essa liberdade de começar? Só porque eu acho que é uma transformação que o Brasil não tem como não mais enfrentar e tem a mudança é certa. Eu sou professor também da Universidade Federal, sou diretor de uma escola de teatro no Rio de Janeiro, e uma escola que passa por todas exatamente essa mesma questão que o Uberlândia está passando, uma mudança da cor das nossas salas de aula, da cor dos nossos docentes, dos nossos discentes. E hoje é cuidadoso para que todos tenhamos uma atenção, para que não há mais como não ter esse olhar que você disse que tem. Não há como um brasileiro não sentar numa sala e não perceber se a cor é diversa, né? Se as religiões são diversas, se os gêneros são diversos. Aquela pessoa que não quiser enxergar isso, ela está errada. Ela precisa rever os seus valores e buscar outros valores, porque temos que estar todos atentos a isso. Toda a arte hoje, e isso é um movimento político, precisa ser inclusiva, precisa trazer a diversidade na sua própria essência de construção de projeto. Então eu acho que é uma mudança que é natural, é natural no sentido de luta, mas ela vai acontecer. E que bom que você está aí também, né? E que bom que a gente está tendo essa possibilidade. Eu não lembro de ter vivido algum problema, ao contrário, eu acho que a gente sempre vive muita... que é esse valor. Poxa, que bom ver tantos atores e atrizes negras no palco, que bom estar falando do Brasil, da nossa história. Não me lembro já estamos aqui há 2 anos fazendo esse espetáculo, né? Não me lembro de nenhum momento isso ter sido uma questão, ao contrário, ter sido sempre uma questão positiva, que a importância, né? E o pessoal que é preto, como que eles veem? Isso aí. Se já aconteceu, né? Deixa a Pretinha falar primeiro. Olha, gente, esses processos eles acontecem mesmo quando a gente não tem visão, mesmo quando o nosso olho não alcança, né? O nosso ouvido não escuta. Então, assim, de certa maneira, quando a gente vem para uma cidade diferente, com um grupo de teatro, a gente já está inserido, de alguma maneira, assim, na nossa bolha artística. Então, sim, sem dúvida, a gente percebe quando o nosso público em sua maioria branco. A gente percebe ontem, por exemplo, a gente foi jantar lá no clube. Eu percebi, olhei lá para o quadro de gerentes e responsáveis, a alta patente do clube. A gente olha, então, são 27 pessoas, eu contei. 27 pessoas, não tinha um preto, não tinha um clarinho como eu. Isso, para mim, o que denota? Denota o processo histórico do país onde eu vivo, dessa cidade que eu conheço absolutamente nada, ou para dizer muito pouco, sobre os processos históricos aqui nesse território em Uberlândia, mas isso já é uma coisa que aponta, né? Você já até pode ter uma ideia de como foram e como são os processos aqui, né, ligados a racismos e preconceitos, enfim. Então, assim, até agora aqui a minha percepção foi essa. Então, em cada lugar diferente que a gente vai, a gente compreende o cenário e vai aprendendo, trocando sobre aquilo ou não. A gente está com o olho aberto, com o ouvido ligado, porque também nem pode não estar, né? Nem tem essa opção. Então, baiano vem de uma terra onde a maioria lá é preta e o racismo lá é gigantesco. Pensando nisso aqui, ele vai dizer, né? A Bahia é toda preta e o racismo lá é gigantesco. É uma minoria que é racista e toma conta de uma cidade. Se tiver um levante preto, a minoria vira nada. Mas eu não estou aqui para pregar violência. Eu estou aqui para pregar exatamente uma caminhada de um elenco negro. Eu já venho trabalhando com teatro negro há muitos anos da minha vida. E o que acontece é que quando você está trabalhando com elenco negro, você tem um elenco negro, está indo todo mundo para uma cidade. Entra no avião,
15, 20 negros. Não precisa de assustar, não. Não precisa de assustar, é tudo ator, gente boa. Mas assusta. Mas as pessoas assustam. Se tem um elenco, aí nós estamos andando tudo da rua. E pode saber que eu costumo dizer que nós pretos, nós somos diferentes. São diferentes mesmo. Eu tô falando, não estou falando da cor da pele não, porque isso aí é o que se vê. Mas a gente ri mais, a gente mostra mais os dentes, a gente fala com mais volume, a gente fala mais alto. Os nossos movimentos, isso é da raça, não é nós que inventamos. A gente fala com movimentos mais largos, né? Então, se a gente chega em qualquer outro lugar, chega 20 negros junto, a gente anda junto. No avião, a gente anda junto. No restaurante, a gente anda. Mas quando você tem um patrocínio que te bota num clube daquele para jantar, que você chega ali na porta e ainda tem que pôr a máscarazinha para poder entrar, que o tempo passa e a gente vai ter que se adaptar a esse digital facial, porque o mundo está indo nessa direção. Eu estou pronto para aprender isso, mesmo com a dificuldade que eu tenho com a tecnologia. Nada me para nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu fiz aqui um apelo para todos os pretos que eu sei que estão aí nos seus quartéis da periferia de Uberlândia, as guardas de Congado, tá todo mundo aí. Eles estão aí. Você pode até não ver eles no centro da cidade, você pode até não ver eles, mas esse apartheid, ele existe. Quando a gente chega junto num lugar, os 20 juntos, é um apartheid também. Mas não é que a gente criou. Isso talvez não precisaria nem da gente estar fazendo teatro preto. A gente podia estar fazendo teatro todos juntos, brancos e pretos, né? Mas pelo fato de existir esse grande racismo no Brasil, nós temos que nos defender da maneira que a gente pode e contar a nossa história. Então por isso é que eu faço esse apelo, chamando todos os congadeiros, todos os reinadeiros, todos os moçambiques que venham e ocupem esse teatro municipal. Não só esse final de semana, mas todos os finais de semana, porque mesmo estando lá eles pagam impostos e eles têm direito de entrar nesse teatro. Então que todos eles venham, não só agora, mas sempre, para ver os teatros brancos também, para ver o que eles estão fazendo, né? Ver os teatros pretos e teatro branco. Então, quando você faz um espetáculo desse, que vai uma maioria preta para dentro do teatro, também você sente um outro tipo de respiração de quem está ali naquele momento. Se entra um grupo de pretos para rezar junto dentro de uma missa, o Jesus até treme lá no altar, né? E isso, eu estou falando de missa, porque missa também é meio que um espetáculo. Tem figurino, tem iluminação, tem plateia, tem som, tem tudo. Isso é meio um teatro também ali. Né? Cânticos, tem os cânticos, tem a fumaça, tem tudo. Tem o roteiro, né? Tem roteiro, tem tudo. Então, quando chega um grupo de negro dentro de uma igreja, chega um grupo de negro num teatro, no cinema, isso muda a energia do lugar. Então, te digo que isso pode até não falar, mas eles sentem. Jackson, sei que você vai falar um pouco sobre isso também, mas já emendando uma pergunta, agora há pouco o Tio Zumbo falou sobre ser premiado nessa fase mais madura. Você que veio de grandes sucessos na TV, passou por situações aí de preconceito por morar na Bahia, não conseguir contratos, né, no Eixo Rio São Paulo, e agora está nesse espetáculo que representa para você. Se você me der umas 3 horas, eu... Nós só não temos, pergunta. 1 minuto. Já estamos encerrando. Assim, legal a sua pergunta. Né? Primeiro, assim, a gente faz escolhas na vida, né? E eu nunca abri mão de morar na Bahia. Primeiro que eu sou do interior, como eu falei aqui, e eu fui para Salvador e passei só 2 anos e meio na escola de teatro e já comecei a viajar o país com um espetáculo, primeiro grande sucesso nosso. Aí eu fui jubilado, eu acho até um nome bonito, eu botei no meu currículo, sou um ator jubilado, parece uma coisa boa, né? Mas aí eu fui algumas vezes, e todas as vezes que eu fui ao Rio de Janeiro fazer trabalhos na Rede Globo, ao final eu sempre voltava para a Bahia pensando em que eu ia me fortalecer mais enquanto ator, enquanto pessoa, se eu volto para a minha fonte, da minha cultura, aonde está, assim,
essa história, né, desse livro se passa ali, que é uma cidade aberta para todos os povos que vêm e se misturam ali dentro. A gente entra numa centrífuga, né? Então, quem souber aproveitar esse caldo pode sair melhor dessa centrífuga, né? Deixa eu ver se eu consigo o fio da meada da sua pergunta, né? Importância, né? Estar nesse grande espetáculo do Grande André. Então, eu acredito que por essas decisões minhas, que são decisões assim, natural em mim, não é assim, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. São as minhas escolhas. Eu escolhi há muito tempo estar nesse espetáculo aqui, não foi uma escolha agora, né? E aí quando o André me chama, ele podia chamar tantos atores baianos, né? E tantos grandes atores baianos, maiores do que eu, que estão nas grandes mídias, que amam trabalhar com ele, que já trabalharam, e os que não trabalharam ainda e que querem trabalhar com ele, por ele ser um grande diretor mesmo, é uma pessoa que tem um olhar assim, que é um olhar que a gente precisa aprender a ter esse olhar, né? Para todos, para essa diversidade que a gente está falando. Então, para mim, assim, eu sou premiado, eu ganho um prêmio Shell. E assim, se eu ganhasse o prêmio Shell, eu acho que eu não estaria tão feliz quanto saber que ele ganhou. Porque aí, a minha vaidade, né? Lá vem eu, me emocionar de novo. Hoje é dia. A minha vaidade é bom que ela fique menor, que ela fique pequena, quando esse ser humano aqui ganha, porque o Aldoc que você viu, ele representa muito bem o livro e o olhar de André, que ele dá mais ênfase a esse protagonismo desses mestres, desse povo negro, né? Ele faz o Leléu que bate na nossa cara em cena da forma melhor de se bater, que é com argumento. Porque a gente não pode fugir de argumento, você pode fugir de um soco, mas de um argumento, você ali na plateia você fala, bateu em mim, e bateu bem. Aí tem esse ator brilhante, que é o melhor ator do Brasil, né, nesse prêmio Shell, e aí, que representa esse personagem Leléu, e tem essa figurinha desse tamanho aqui, que fica gigante em cena, representando Maria da Fé. Maria da Fé, quem é Maria da Fé hoje? Esse ser humano aqui, enquanto artista, é uma Maria da Fé, que traz um olhar diferente para a sociedade, né, em termos de civilização. Uma Margareth Menezes no Ministério da Cultura é uma Maria da Fé. Marielle Franco era e ainda é uma Maria da Fé, né, que é uma pessoa que traz um olhar para mostrar para a gente enxergar o que a gente não está enxergando ainda. Então, eu não sei nem o que dizer mais. Deixa eu só falar só uma coisa, só para terminar, viu? Já vai. Já vai. E eu acho que é isso aí, quando você falou da Maria da Fé, fala da importância que tem as mulheres nessa nossa história brasileira. É grande. A gente sabe disso, mas nós estamos aprendendo a trazer a mulher para o seu lugar e ter esse aceitamento, a ter aceitação. Né? Então, essa Maria da Fé são todas essas mulheres que estão aí e é muito bem representada. Nós temos uma força das mulheres dentro desse espetáculo que deve ser vista por todos. Eu queria só também destacar uma coisa bonita que está aqui. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esses 3 artistas em outros espetáculos antes desse. E isso é uma companhia, isso é um encontro, né? Sara e Jackson e Tizumba já fomos colegas de outros trabalhos que nenhum dos 3 estavam no mesmo trabalho. E hoje estamos juntos. Eu acho que isso também é uma coisa de destacar, que o teatro constrói essa família um pouco, né? A gente faz as escolhas lá no passado também. E queria também, só desculpa, eu estava lembrando que eu não posso esquecer, a gente amanhã vai estar fazendo um projeto de oficina e eu queria também convidar as pessoas, para quem tiver interesse por direção teatral, por entender um pouco a criação, a concepção, o fazer teatral. Eu vou ter tendo a oportunidade de falar, é gratuito, é só fazer inscrição também através do Rota das Culturas. Só uma coisinha assim, só para... eu perguntei a André no processo lá da peça, André, quem é João Baldo Ribeiro? Ele falou Maria da Fé. Então, ele escolhe ser uma mulher. O autor, ele escolhe ser uma mulher para mostrar o que ele quer mostrar, assim, de maneira que, né, a sociedade não está vendo ainda. Aproveito que eu convido, então, o público para hoje. Acho que ele tem. Zumba, é hoje? Hoje... Então, gente, ó, hoje
amanhã e domingo. Viva o povo brasileiro de João Baldo, com um elenco maravilhoso e que vai estar acontecendo no Teatro Municipal a partir das 19 horas. 19 horas. 18. Domingo 18. Domingo 18, mas sexta descansar, entendeu? É sexta, sábado, domingo. Sexta e sábado 19, domingo 18. Vem, gente! Vem, gente. Tchau, tchau. Valeu.